Muito bem, Shabbat Shalom para todos, feliz sábado, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Olha, deixa o teu like nesse vídeo e compartilha esse vídeo nas redes sociais, espero que esteja tudo bem com vocês. Quero compartilhar com vocês uma palavra no livro de Mateus, capítulo 24, o versículo de número 20, Mateus capítulo 24 e o versículo de número 20. É sabido que Mateus 24 é uma profecia de Jesus. Profecia no hebraico é nevoá, uma profecia que Jesus usou ali no Sermão da Montanha, no caso o Monte do Templo, pois ele falou essas palavras aqui de Mateus 24, ali no Monte do Templo, pois o templo em Jerusalém ficava no Monte Moriá. E ele estava ali falando com seus discípulos sobre o futuro e sobre a época em que Roma tomaria Jerusalém, o general Tito. De fato, tudo que ele falou se cumpriu 70 anos depois da sua partida e depois da sua ressurreição. O templo foi destruído, ele falou que não ficaria pedra sobre pedra, isso se cumpriu. Porém, tem profecias aqui no capítulo 24 que ainda vão se cumprir no futuro e também agora no nosso presente. O versículo 20 diz assim: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no Shabat. Temos duas palavras aqui, inverno e Shabat. Inverno e Shabat. Se nós pegarmos essas duas palavras aqui e destacarmos e fizermos uma análise ecristurística e uma exegese, podemos extrair coisas aqui para os nossos dias, embora o versículo 20 é uma profecia, uma nevoá no hebraico é profecia, que já se cumpriu. O versículo 20 aqui é um conselho que Jesus estava dando para os judeus e para seus discípulos se salvarem, porque depois da sua partida, o general Tito tomaria Jerusalém e ele estava dizendo, olha, cuidado para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no Shabat, e nem no sábado. Sabemos que o sábado ele faz parte do plano da salvação e o Shabat simboliza o descanso de Cristo. Aqui Jesus ele está dando conselhos esses muito bons para os judeus. Por quê? No contexto histórico, na época de Jesus, quando Jesus veio, Israel estava sob o domínio de Roma. Israel estava sob o domínio de Roma. O judaísmo daquela época não era o mesmo judaísmo, ou seja, uma religião que os judeus são conhecidos por guardar o sábado, por obedecer a Torá, os mandamentos, as mitzvot são mandamentos de Deus. Os judeus estavam se esfriando espiritualmente em concernente à Torá, a guarda do sábado. A guarda do sábado não era observada como era observada antes da destruição do primeiro templo. Na verdade, o primeiro e o segundo templo foram destruídos por vários motivos. Um dos motivos que o primeiro e o segundo templo foi destruído foi por causa que os judeus não estavam guardando o Shabat com Kavaná. Kavaná quer dizer intenção, não estava guardando de coração. Apenas guardavam de uma forma litúrgica, mas não guardavam de forma de intenção, de coração, de Kavaná. Kavaná significa intenção. Então, Jesus ele está dando um conselho. Jesus é o arquétipo do Hanavi e Yirmiyahu. Yirmiyahu é Jeremias. Hanavi significa profeta. Jeremias. Podemos perceber que os discípulos comparam Jesus como Jeremias, Yeshayahu, Isaías, Yohanami, que viu como João Batista, e os profetas, e até mesmo Eliyahu Hanavi, que é o profeta Elias, tá bom? Só que Jesus aqui ele está dando um conselho, olha,
vai chegar um tempo em que vocês vão ter que abrir os olhos de vocês. Tá? Jesus, ele veio em sua época para restaurar os valores da Torá, dos mandamentos, e de fato ele fez isso. Hoje o mundo todo mundo conhece Jesus por causa das suas palavras e por causa do seu Corban Haim, do seu sacrifício vivo. Corban Haim significa sacrifício vivo. Ele se tornou Corban Haim, sacrifício vivo, para fazer caparote ou expiação do pecado de toda a humanidade. Isso é muito forte. Então aqui ele, como o Messias, ele tem uma visão, ele tem uma percepção de que pós sua partida os judeus não levariam a sério a guarda do sábado, e de fato isso aconteceu. Após a sua morte, sua partida 70 anos depois de Cristo, houve ali a invasão de Roma. Inácio de Antioquia, ele vira as costas para os mandamentos e muda o sábado para o domingo, que não foi Constantino, que foi o primeiro a mudar o sábado para o domingo, foi Inácio de Antioquia. Depois Constantino pegou carona, né? Ele foi persuadido por Inácio de Antioquia e de fato ele combinou ali uma lei de que o sábado o domingo seria o dia de guarda e o sábado não. Então nasce a religião dali, que futuristicamente, né, se tornou hoje a Igreja Católica, que mudou o sábado para o domingo. Ah, mas esse versículo aqui não tem nada a ver, pois esse versículo aqui é do passado, já se cumpriu. Sim, já se cumpriu. Mas se nós fizermos uma análise, uma aplicabilidade e fizermos uma interpretação desse texto aqui, podemos extrair coisas, aplicabilidade para os nossos dias agora. Por quê? Nos nossos dias estamos vivendo um esfriamento espiritual, onde o inimigo ele encontra uma brecha para nos atacar, principalmente aqueles que estão vulneráveis. Então Jesus aqui está falando sobre inverno e sobre o sábado. Se nós pegarmos essas duas palavras aqui, inverno e sábado, dá para fazermos aqui um sermão para uma aplicação pessoal para a nossa vida e termos cuidado e diligência nas palavras de Jesus concernente ao inverno e ao sábado. Inverno simboliza a frieza espiritual, o cativeiro do ego, porque no inverno as pessoas se trancam e o inverno ele traz também desânimo. Então, se nós olharmos para a Bíblia, tem muitas passagens que falam sobre o inverno. O apóstolo Paulo, quando estava preso, ele pediu o pergaminho dele, que na verdade era os rolos da Torá. Ele pediu também a capa dele antes que o inverno chegasse. Ele falou isso a Timóteo. Ele não queria se aprisionar em seus egos e pensamentos, por isso ele pede os livros e a capa aqui é o Talit Gadol, é um talit que ele usava, uma capa, que era usado nas orações, que é usado ainda pelos judeus, nas orações, nas tefilot. Tefilot significa oração, pois o inverno proporciona a pessoa a se afugentar. Mas o apóstolo Paulo estava preso, mas o inverno não ia atrapalhar dele ter uma vida santificada e de observância aos mandamentos de Deus. Por isso que ele pede os livros, os rolos e a sua capa de oração. Ele está querendo dizer o seguinte: eu estou preso, mas a minha alma está preparada para o inverno, para o esfriamento espiritual também, pois Israel passou por essa fase, passou por uma estação de inverno espiritual. Nos dias de hoje não é diferente, estamos passando por um momento de um inverno espiritual.
onde os egos são aprisionados. Eu não vou mais guardar o Shabat, esse negócio de guardar sábado para mim já não dá mais. Eu não vou, esse negócio de estudar a Torá, estudar os mandamentos, esse negócio de Shabat, sabe, isso está virando uma liturgia. São egos que estão aprisionados. E você precisa se libertar desse ego, do esfriamento espiritual, e fazer como Paulo. Pega a Torá, pega os pergaminhos, pegue a capa de oração. O inverno pode chegar, mas você não pode ficar aprisionado no seu ego. Então Jesus aqui ele estava dizendo o seguinte: olha, o inverno vai chegar. Então vocês têm que orar para que a fuga de vocês não seja no inverno e nem no Shabat, e nem no dia da guarda de sábado. Por quê? No dia de Shabat, os judeus lá em Jerusalém, chega ao pôr do sol, os judeus vão para Yeshiva, que é a sinagoga deles, outros vão para casa para observarem o sábado com sua família. E o que acontece? É costume inimigos do povo de Israel atacar Israel no inverno, isso já aconteceu no inverno, e também no dia da guarda do Shabat, da guarda do sábado. Agora, há pouco tempo, dias atrás, os judeus foram surpreendidos, né, por grupos, ali não posso falar o nome aqui, de terroristas, em uma guarda de Shabat. E teve óbitos e tudo. Por quê? Porque o Shabat, os judeus, eles estão vulneráveis. Estão vulneráveis. Não que Deus não esteja com eles, mas o inimigo escolhe atacar Israel naquilo que Israel observa: o sábado, a guarda do sábado, os mandamentos do Eterno. Entendeu? Então, olha só, esse inverno espiritual que estamos enfrentando hoje é tudo para motivar as pessoas a esquecerem dos mandamentos, para as pessoas esquecerem de amar a Deus, principalmente, de amar o teu próximo. Esse inverno está prendendo as pessoas em seus egos. São pessoas egocêntricas que não conseguem se libertar do cativeiro do ego. O inverno prendeu essas pessoas em um cativeiro. Só que esse inverno, ele precisa passar. Essa fase do inverno precisa passar. E como nós fazemos para que esse inverno passe? Ou nós, no inverno, damos a volta por cima. Em Shinhat Lirim, que é Cântico dos Cânticos 2:11, está escrito assim, que é o livro de Cantares de Salomão: pois eis que o tempo da escravidão, e aqui eu estou lendo no contexto original, no aramaico. Olha só como eu falo para vocês que o inverno simboliza o cativeiro do ego espiritual. No Targum, que é a língua antiga do hebraico, aramaico, arcaico, diz assim, Cantares 2:11: pois eis que o tempo da escravidão, que é como o inverno, acabou. Os anos de que falei a Avraham na Brit, ou seja, Abraão, na aliança entre as partes, foram abreviados, e a amargura dos egípcios, que é comparada à chuva constante, acabou, e você nunca mais ouvirá. Ou seja, o inverno é a escravidão, onde muitos escravos, cativos em seus pecados e em suas altivez. O inverno simboliza isso. Aqui, Salomão ele está passando no livro de Cantares: olha, o inverno passou. Mas será que mesmo o inverno passando você vai ficar cativo do seu ego? Não quer mais ter uma vida espiritual com Deus? Tem pessoas que deixaram o ego inflamar a sua alma, não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue observar mais os mandamentos de Deus. Vivemos em uma sociedade fria. Uma sociedade fria. Eu não quero entrar aqui em detalhes
teríamos assim um vídeo longo para falarmos aqui, entrar em detalhes sobre a palavra inverno. A palavra inverno já passou, é Hassatian Avad. Não deixe que o inverno venha inflamar o seu ego. Ele está dizendo aqui em Mateus 24, orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Agora que entra a palavra Shabat. Mas essa profecia já se cumpriu. Se cumpriu. Mas se nós fizermos uma aplicação para os nossos dias hoje, vamos entender que muitas igrejas, não em um todo, desprezam os mandamentos de Deus, desprezam a guarda do sábado, desprezam o amor ao próximo, e essas igrejas estão inflamadas pelo ego. Então vale ressaltar aqui que Jesus ele está dizendo, olha, ore para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aqui, há pessoas aqui que, mas esse sábado aí é o sábado para os judeus. Porque o versículo 21, Jesus está falando para os judeus. E o versículo 16 fala assim, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mas aqui ele está falando para os judeus. Só que lá na frente, as pessoas acham que o sacrifício de Jesus, o Corban Raim de Jesus, anulou a guarda do sábado, anulou os mandamentos. Pelo contrário, eu vou trazer um estudo aqui, nesse canal aqui, que Jesus ele não aboliu os mandamentos. Não aboliu, e eu vou provar dentro da Bíblia, no contexto original hebraico, que Jesus, os apóstolos, não aboliram os mandamentos. Mateus 16, quando Jesus estava em Cesareia de Filipe, ele faz uma pergunta para os discípulos, olha, o que as pessoas acham de mim, da minha pessoa, da minha identidade? Os discípulos vão dizer, olha, uns acham que o Senhor é Jeremias e Jeremiarro, Hanavi e Shaiar, o profeta Isaías, Eliar, Hanavi, o profeta Elias, ou Yohanami, que é o João Batista. Depois Jesus ele vira para seus discípulos e pergunta, mas vocês, o que vocês acham de mim? Pedro vai dizer, Atar Hamashia ben Elohim Haim. Tu és o Cristo, Mashia, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus vai responder para Pedro, bem-aventurado és tu, Pedro, Simão Barjona, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. Sobre esta pedra, também te digo que sobre esta pedra eu edificarei a minha calarra, a minha igreja, e as portas do Sheol, do inferno, não se prevalecerá ou se prevalecerão contra ela. Lhe darei as chaves do reino dos céus. O que estiver ligado na terra será ligado no céu. O que estiver ligado no céu será ligado na terra. Ou seja, as chaves aqui era uma chave do evangelho que Jesus estava dando para Pedro, os apóstolos, pregar a palavra, os mandamentos. E lá na frente você vai ver gentios guardando o Shabat, observando a Torá, observando os mandamentos de Deus. Eu vou provar isso na Bíblia, porque não adianta vir com tese teológica para dizer que ele aboliu o sábado e que aboliu os mandamentos, usando o grego sem usar o hebraico, que era a língua original, nativa dos judeus, para querer interpretar a Bíblia. A Bíblia não tem só 3 níveis de linguagem, ou 3 níveis de interpretações, ela tem 4 níveis. O último nível é o Sod, que é o nível místico, que se nós entrarmos nessa área, vamos descodificar vários versículos, principalmente no Novo Testamento, para falar sobre os mandamentos de Deus.